Tá, minha gente, beleza. Vai ser o seguinte, ó. Vamos fazer o desafio das décadas no The Sims 4, beleza? Para este desafio dar certo, para ele funcionar, a gente fica à mercê de algumas regras. Então, essas regras são o seguinte. Então, o setup. Comece com sim adulto ou jovem adulto, pode ser solteiro ou casado. Caso seja casado, tem que ser da mesma etnia. Regra bosta, mas tudo bem. Pode usar qualquer roupa desde que remeta ao tempo antigo. Pode adotar um cachorro e gato caso deseje. Caso tenha estações, delete todos os festivais e vá criando eles ao passar das... Ah, isso aqui eu não sei fazer não. É assim, casa inicial, não pode usar cheat de dinheiro. Eu vou cumprir a risca quase tudo, exceto esse das estações aí, né? Pode comprar qualquer casa, qualquer lote. Não pode ter energias, deve-se usar velas. Só banheiras, não pode ter chuveiro, obviamente. Se tiver o pacote dia de lavar a roupa, é obrigatório ter o varal e a bacia de lavar roupa. A privada deve ser colocada fora de casa. Ai, meu Deus do céu. A casa deve ser de madeira e não pode colocar papel de parede nem piso, tem que ser toda de madeira. O fogão e a geladeira devem ser os mais baratos e não pode ter nenhum outro eletrodoméstico na casa. Apenas pinturas impressionistas ou clássicas podem ser penduradas na parede. Observação, como se não bastasse. Esse desafio irá enfrentar guerras e é necessário que você consiga uma planta-vaca antes de começar 1920. Nós vamos começar por 1890. Então, gente, já comecei a criar os personagens. E aí vocês vão me perguntar, por que um casal? Por que tu não começou com um homem ou uma mulher solteira? Bom, minha gente, eu acho que seria bem mais difícil se eu fizesse eles solteiros e quisesse casar eles com qualquer outra pessoa da vizinhança por uma simples e pura questão de compatibilidade cultural, porque na realidade, quem é que ia querer casar com um moço que tá em outra década, tá em outro mundo, sabe? Então, ia ser meio confusa essa adaptação, ia ser meio confusa, né? Então eu decidi fazer um casal, né, para começar a minha família. E óbvio que eu tinha que fazer um pet para poder deixar as coisas um pouco mais divertidas e não deixar a nossa querida Helena sozinha na maioria do tempo. Ah, uma observação super importante é que quando eu iniciei esse challenge, eu não tinha roupas temáticas, então vocês podem notar que eu escolhi roupas bem bizarrinhas, eu peguei até umas roupas nada a ver. Na primeira década eu tive uma certa dificuldade de imersão no meu desafio. Uma outra observação extremamente importante é dizer para vocês que eu comecei a minha família numa fazenda, tá? Isso se deve ao fato porque eu não escolhi cidade grande, até porque nessa época todo mundo que morava em cidade grande tinha um certo poder aquisitivo maior, né? Então eu tinha um dinheiro um pouco curto ali, né, para poder investir em construção e em tudo mais que eu precisava. Então eu acabei optando por morar em fazenda mesmo, né? Até também tem uma observaçãozinha extra, que eu quero que essa minha família tenha um negócio próprio, que ela vá evoluindo e seja bem sucedida.
Depois, então, dessa louca mudança que Sebastian e Helena começaram, né? Então, o Seb foi logo e conseguiu um emprego como jardineiro autônomo. Enquanto isso, a nossa querida Helena não podia ter um trabalho de acordo com as regras, ela tinha que ficar cuidando da casa, de todos os afazeres, e ele já estava começando a se planejar para ter o primeiro baby. E como era de se esperar, e eles, como são tão focados em seus objetivos e sonhos, Eleanor nasceu. Então ela é a nossa primeira e graciosa herdeira da família Brightmont. Os negócios já estavam muito bem funcionando e eles resolveram então fazer grandes reformas na casa. Então teve já ali as primeiras transformações, né, na arquitetura. Mesmo ainda em 1890, eles já se mostraram uma família que gostariam de investir muito nesse negócio de jardineiros autônomos. E como em toda boa família feliz e muito bem evoluída já nos negócios e também na sua própria casa, nasce mais um rebentinho, e dessa vez um grande problema para a família Brightmont. Bom, minha gente, é o seguinte, estamos no ano de 1900 neste exato momento e agora eu vou ler para vocês as regras do ano vigente, no caso nessa próxima geração, tá? Então, 1900 começa quando a nossa querida Eleanor, que é a nossa querida Milmy Fox botou o nome da nossa moça, finalmente se torna uma jovem adulta, tá? Sobre essa moça, eu queria dizer para vocês o seguinte, tá? Durante a adolescência dela, eu tentei manter a moça bem longe da escola, mas foi meio impossível, tá? Porque praticamente essa função é totalmente 100% automática no The Sims 4. Claro que você tem como interromper, mas todos os dias ela fica lembrando de ir no colégio, essa praga aqui, tá? E eu tentei manter ela longe, não consegui muitas vezes, tá? Inclusive, ela ganhou o traço responsável, mesmo faltando aula pra caramba. Eu não entendi isso, mas tudo bem, né, The Sims? Tudo bem. E agora o nosso moço, né, o irmão mais novo, o Christopher, agora é um adolescente. Eu vou tentar manter este rapaz longe da escola, que as regras de 1890 pedia, né? Pelo menos ele colocou um mod, mas eu não consegui instalar, não sei nem mexer nessas coisas, gente. Eu sou muito ingênua, nem uso mod aqui, né? Praticamente eu abomino o uso de mods no The Sims 4. Então, o moço aqui, tá? Eu vou tentar manter ele bem longe de qualquer indício de colégio e vou tentar botar ele no trabalho, tá? No caso também, aqui eu vou dar uma atualizada nos personagens, então. O Sebastian, ele está dedicado e somente à jardinagem, tá? O moço, ele tem aqui uma pequena propriedade, né? No caso, o próprio lar dos Brightmont, que ele tem uma fazenda, tá? Ele ainda não é um idoso, ele tá quase, ó. Só mais uns 2 dias ele vira um idoso, tá? Mas ele praticamente não faz nada além de jardinagem, tá? Que é o que dizia também nas regras conforme a gente começou o desafio, tá? Enquanto isso, a senhora Helena ainda também não é uma idosa, tá? Ela vai se tornar idosa daqui a 8 dias, ou seja, ainda tem uma semana para jogar com essa bicha, tá? E ela praticamente não faz absolutamente nada seguindo os padrões da época, tá? Ela só cuida da casa e já é o suficiente para ela se manter bem estressadinha, tá? O nosso doguinho Spike, ele faleceu já faz um bom tempo, mas eu fiz a cagada
de trazer ele pro mundo dos vivos. Então eu não sei como é que vai ficar isso de, entre aspas, se livrar do cachorro, porque eu não sei como The Sims 4 botou uma opção que eu tenho que dar comida pro cachorro, eu não consegui entender. Mas enfim, tá? Então agora as regras do ano vigente são as seguintes. Opcional, como na época as pessoas morriam mais cedo, você pode matar seus Sims mais velho por meio de cheat, ou então você pode alterar a quantidade de dias dos adultos e idosos por meio do MC Command Center, tá? Eu vou tentar dar uma modificada aqui. Deixa eu ver se a gente consegue. Não sei como é que eu vou fazer. Eu não sei se eu vou acabar, né, mandando eles pro caixão mais cedo. Eu não sei como é que vai ser isso aí, tá? Não herdeiros podem sair de casa assim que chegarem na adolescência, caso sejam homens. Mas se forem mulheres, só podem se mudar após casarem. Este moço aqui e esta moça aqui, eu vou tentar desesperadamente um par para cada um deles, tá? Para que eles possam casar quanto mais cedo eles puderem, tá? Como eu disse, eu não tenho aquele mod, então eu não posso fazer esse moço casar agora, não consigo, tá? Talvez no próximo desafio eu aprenda a mexer para poder fazer isso, tá? E não pode haver vucu vucu e amasso antes do casamento, tá? Esses dois aqui nem tiveram amasso, tá? E quando eles foram fazer vucu vucu, foi quando eles foram fazer filho. E então eu segui as regras à risca, tá? Então vamos lá, trabalho e educação. Chegando em 1900, seu herdeiro terá um diploma e poderá trabalhar nas seguintes profissões a depender da nota final do ensino médio. Entretenimento acima de 5, médico. Só pode caso seu sim tenha sido um aluno nota 10, não foi o caso dela. Criminal abaixo de 5 e obrigatoriamente terá que escolher criminal. Não era esse o caso não. Administração, gerente acima de 5, culinária, chefe acima de 5 e músico acima de 5. Ela pode escolher entre entretenimento, administração, culinária ou música. Mulheres que são casadas não podem trabalhar, mas podem fazer pinturas, arranjos de flores e jardinagem. Os Sims podem tirar férias, mas apenas uma vez. Importante, é preciso ter a planta vaca nessa década e ela já deve estar grande. Eu vou tentar adquirir essa planta vaca, tá? Não sei se agora eu já consigo. Mas eu teria que conseguir pra ele aí, né? A planta vaca. Então essa é uma meta que a gente vai ter que botar aí, tá? Então a primeira meta precisa da planta vaca. Aqui, gente. Planta vaca. Construção. Remova o traço fora da rede. Então tudo que for fora da rede eu já posso tirar, tá? Eu não vou fazer isso porque vai tirar um pouco dos traços. Então eu vou deixar ainda por aqui, tá? Eletricidade chegou, mas apenas nas lâmpadas. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é trocar as lâmpadas. A privada pode ir para dentro de casa, mas ainda só é permitido usar a banheira. Eu vou deixar do jeito que está, tá? Eu vou continuar deixando separado, tá? Porque eu acho que tá mais elegante assim. Não sei se vocês acham também. A casa pode ter papel de parede. Nós já temos algumas peças com papel de parede, então vou deixar do jeito que está, tá? Vitrola está permitido, mas só pode ouvir música clássica. E por enquanto, minha gente, é isso, tá? Eu vou jogar bem pouquinho dessa geração, porque afinal de contas a guerra vai chegar na próxima década, tá? Então eu tenho que dar uma acelerada obrigatoriamente aqui nessa nova década. E a minha meta é fazer aquela planta vaca crescer. Assim que ela crescer, eu vou começar a próxima. Como toda boa moça graciosa e muito esforçada, Eleanor começa então a trabalhar como pintora. Fica desesperada por um relacionamento. E enquanto isso, o jovem Christopher não parece nem um pouco preocupado com essa história de pretendente, e ele falha em tudo que ele se dedica. O apoio em conjunto de toda a família Bradmont, exceto pelo jovem Christopher, resulta no crescimento da planta vaca. E ela então cria laços com os membros da família, inclusive os novos recém-chegados. Eles decidem chamá-la de Norma.
Bom, minha gente, eu achei que essa década ia demorar bastante para eu começar, mas foi muito rápida até, tá? Inclusive, a nossa planta vaca já está gigante, ela está linda e maravilhosa ali, ó. Olha como ela tá linda, maravilhosa. E ela vai ser a nossa grande protagonista dos tempos de guerra, tá? Eu estou super honrada, eu nunca tinha tido uma planta vaca, mas olha como ela é danadinha. Tá oferecendo um pedacinho de bolo, quando no fim das contas ela quer mesmo é que os sims, né, partam dessa para uma melhor. Então vamos fazer o seguinte: o primeiro a ser mandado para a guerra vai ser então o irmão mais novo da Eleanor, o Christopher, tá bom? E antes que ele faça isso, eu vou ler então as regrinhas da década de 1910. Então vamos lá. Você deve jogar os primeiros 4 dias da nova geração normalmente, mas depois começa a guerra e você deverá fazer o seguinte. Então eu já vivi ali, né, uns bons dias. Inclusive a dona Eleanor está oficialmente noiva do nosso querido Caleb Vattori, né? Ela ficou noiva dele na véspera de Ano Novo. Ou seja, uns bons 2 dias atrás aí, ó, Caleb Vattori, eles são noivos. E nós temos também os nossos 2 protagonistas iniciais já idosos, tá bom? Tanto a Helena quanto o Sebastian, que está trabalhando no momento. Então, primeiro a ser mandado para a guerra vai ser o Sr. Christopher. Então, pegue todos os homens da sua família ativa e todos os homens da vizinhança que são adolescentes, jovens, adultos e coloque em um lote com uma planta vaca. Faça cada um deles comerem o bolo. Quem sobreviver, volta para casa. Aí, o que eu pensei, tá? Pensei o seguinte: como o restante da minha vizinhança não está de acordo com o meu desafio, né? Eles não estão nitidamente na mesma época, eu resolvi não fazer e não incluir eles, tá? Eu incluí apenas os da família, incluindo o Sr. Caleb. Então ele vai casar com a minha moça hoje e eles vão tentar ter um bebê. E aí, vai ter que dar sorte, tá? Ou a gente vai um por um e aí nós vamos ver o que vai sair, tá? Então hoje nós vamos saber se forninhos vão cair, ou no caso as vidas vão cair, né? Então, antes de ir pra guerra, os homens podem tentar ter um bebê. Então é isso que eu falei pra vocês que eu ia fazer. Caso todos os homens tenham morrido, inclusive o marido dessa filha que iria herdar, é necessário que essa mulher case de novo. E aí nós temos: ao voltar da guerra, os homens terão passado por um trauma e devem ter um dos traços abaixo. Esse novo traço deve substituir o traço do meio. Então nós temos alguns traços aqui. Eles são soturno, cabeça quente, desajeitado, insano, preguiçoso, malvado, evasivo, enjoado ou paranoico. E um evento que agora vai ser permitido vai ser festa de casamento. Construção, drywall e pintura de parede é permitido, e agora seus sims podem escutar jazz e blue. Todo homem deve estar na carreira militar, caso vocês tenham Stranger View. Caso você não tenha, então todos deverão estar na carreira atleta. Mulheres podem trabalhar desde que sejam casadas e jovens adultas ou divorciadas ou viúvas. Você pode casá-las adolescente e acelerar a vida matrimonial. Aí nós temos algumas carreiras permitidas. Elas são culinária, chefe, entretenimento, música, jardinagem, qualquer ramo, pintura, qualquer ramo e escrita, qualquer ramo. E não mate sua planta vaca, você vai precisar dela. Então agora o nosso irmãozinho inútil, vagabundo e sem vergonha Christopher vai para a guerra primeiro. Vamos supor que eles tenham chamado os jovens adultos primeiro para a guerra, sem ser o Sr. Caleb, porque o Sr. Caleb é um vampiro, então vamos fingir que ele está fugindo. Ele é muito sem vergonha, ele conseguiu sobreviver, esse inútil, eu não acredito nisso. Então, já que ele é um sobrevivente, a gente tem que seguir algumas normas, tá bom? Tá bom, deu pra ver claramente que eu não consigo editar ali, então vamos deixar do jeito que está. 1910 foi uma década extremamente importante, até porque teve guerra, mas infelizmente logo após o retorno da peste, a nossa Helena infelizmente falece de exaustão. Caleb e Sebastian então vão para a guerra e finalmente conseguem voltar para casa. Mas infelizmente depois do retorno de Sebastian,
veio uma notícia extremamente triste. Seu coração era extremamente fraco para aguentar a perda de sua querida Helena. O início da segunda metade desta década será marcado com um recomeço. Um lar bem maior e diferente, mais uma vez, moderno e digno. E diria eu até mais luxuoso, né? Para os novos membros da nossa família. Mas o que o futuro trará para os herdeiros de Bradmont? Será novos membros? Alguém vai se apaixonar? Será que Christopher realmente vai tomar jeito nessa década? Vocês vão saber só no próximo vídeo. Não esqueçam de deixar like, se inscreve e comenta, para que eu possa trazer mais desafios deste jogo tão amado chamado The Sims 4. Beijinhos, obrigado pela companhia e pela sintonia. Bye, bye. Bye.